Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à 6ª reunião ordinária do Grupo de Trabalho do Plano Preventivo de Chuvas de Verão 2023-2024. Queria chamar aqui para a mesa o nosso secretário de Mudanças Climáticas, Renato Nalini, e também o superintendente Ailton Rodrigues, coordenador adjunto operacional do GTPPCV. Informamos a todos que essa reunião está gravada e queria pedir para quem ainda não assinou a lista que, por favor, assine. Vou iniciar a chamada aqui, então, pela Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, da Secretaria de Governo Municipal, José Renato Nalini, Luciana Feldman. Também estão presentes a Beatriz, o Manuel e a Isabel, e os nossos estagiários, a Giovana e o Igor. Coordenação Municipal de Defesa Civil, Divisões de Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. O titular, que é Joel Malta de Sá, justificou a ausência. Presente aqui, Ailton Rodrigues de Oliveira. Secretaria Municipal de Subprefeituras, a Juliana, que é a titular, não está presente, mas estão presentes o William e o Gustavo Casoni da Rocha. Obrigada. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Alexandre Moratori e Sérgio Ferreira Lima. Não. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Hassan Mohamed Baracá. E o Michel Rossini Pantera, não, né? Companhia de Engenharia de Tráfego da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, está presente o titular, Marcelo Guidolin. Coordenação de Pronto Atendimento Social da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. A titular, Cláudia dos Santos Ribeiro, está a caminho. A suplente, Alice Aparecida Alencar, não está, né? Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Bruno Bressan Bellini e Tiago de Andrade. Secretaria Especial de Comunicação do Gabinete do Prefeito, Eliane Pereira Silva e Isabela Fernandes Farias Costa. Secretaria Municipal de Habitação, Guilherme Dietrich Neves Nogueira e André Luiz Martins dos Santos. Secretaria Municipal de Saúde, Magali Antônia Batista e Andréia Anzai Nakamura. Obrigada. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Daniel Matelli Galdino e Caroline Nogueira. Obrigada, Caroline. Secretaria Municipal de Educação, Eduardo Murakami da Silva e Clodoaldo Gomes Alencar Júnior. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, SP Regula, Felipe Hoffmann Paulino e Luiz Felipe Lopes Soares. Obrigada. Pela Enel estão aqui presentes Marcos Mesquita, Haroldo Martins e Danilo Sene. Muito obrigada. E pela SM-Sub também foram convidados Alex Campos Silva Gama e Jairo Barbosa Moura, que devem estar a caminho. Então, passo a palavra agora ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, José Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Eu agradeço a presença, como a Luciana já agradeceu. E nós estamos verificando que o trabalho desse comitê, desse plano preventivo, está funcionando, né? Nós estamos já em fevereiro, logo virão as finais águas de março, e nós não temos tido questões que ultrapassem as nossas expectativas. Isso evidencia que um trabalho bem coordenado, com a participação de todos, é importante, funciona, e eu espero que nós nos aperfeiçoemos para que, nos próximos anos, o nosso legado possa servir como uma base, um roteiro para aqueles que virão, porque tudo indica que os fenômenos extremos vão se intensificar, o que exige de cada um de nós uma preocupação mais aprofundada, não é? Então, bom trabalho a todos. Vou continuar a aprender com os senhores. Obrigada, secretário. Convido agora o superintendente Ailton Rodrigues de Oliveira, que é responsável pela coordenação operacional do PPCV, para o balanço das ações no período de 11 de janeiro de 2024 a 1 de fevereiro de 2024.
Bom dia a todos. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui de tudo aquilo que a Defesa Civil fez durante esse período, de 11/1 até 1/2, as ocorrências que nós atendemos. Mas, de antemão, antes de eu iniciar, mais uma vez, gostaria de agradecer o empenho de todos os parceiros, porque sem essa parceria ficaria difícil de atendermos e fazer com que esse plano preventivo chuvas de verão tivesse resultados e fosse o sucesso que está tendo. Como o secretário mesmo, Naline, falou, nós não tivemos grandes problemas, mas não tivemos por quê? Por conta do empenho de cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão e das secretarias envolvidas. Isso é muito importante para todos nós, porque somente esse trabalho em conjunto que nós vamos ter resultados, né? Toda vez que o Hassan passa ali para a gente, que começa a colocar em estado de atenção e tudo mais, a gente já ficamos todos ali bem nervosos, porque a gente sabe que as coisas vão acontecer. Mas mesmo acontecendo, o importante é saber que o resultado, a resposta que está sendo dada, está sendo muito bem feita. E, por isso, eu agradeço a cada um dos senhores e das senhoras aí nessa parceria. E a Defesa Civil, durante esse período, nós tivemos 2.340 ocorrências. E não poderia ser diferente que a sua grande maioria seja relacionado a árvores, não é? Então, nós tivemos 538 ocorrências relacionadas à queda de galhos, tivemos 538 sobre queda de árvore diretamente, as árvores que caíram, e risco iminente de queda de árvore foram 587. E, igualmente, o período passado, Vila Mariana liderou esse ranking. Vila Mariana e Sé. A Sé, por conta da sua extensão. Então, assim, quando a gente fala Sé, não é somente esse distrito pequeno aqui do centro expandido. Ele pega bem mais além, porque a subprefeitura Sé, ela é muito grande, é uma das maiores subprefeituras para atender. Então, ela pega uma área muito grande e acaba tendo esse grande número de ocorrências. Tá? Em terceiro lugar ficou a Penha, por incrível que pareça, né? Foi ali a região da Penha que nós tivemos 122 chamadas de ocorrência. Aqui, só para vocês terem a noção do horário, quando essas chamadas são, e a gente fica vendo que, nesse período, entre as 10 e as 17 horas, é o período de maior chamada. Principalmente a hora que vai chegando o período da tarde, que o tempo começa a virar, vem aquelas rajadas de vento, e nós tivemos algumas intercorrências na parte da manhã por conta do quê? Justamente por conta dos ventos. Os ventos influenciaram muito o período da manhã das quedas de árvores aqui na cidade de São Paulo. Tá? Aqui, eu já falei desse ranking aqui sobre os riscos de queda de árvore e tudo mais que a gente tem aqui, todas as ocorrências que nós atendemos. Uma coisa interessante deixar claro é que nós atendemos 2.340 ocorrências, mas nós tivemos mais disso de chamadas. Só em chamadas foram mais de 3.500 chamadas. Aí explico novamente, por quê? Muitas vezes as chamadas, ela acaba sendo, tem 2, 3 chamadas para uma mesma ocorrência. Aí nós temos que fazer esse filtro. Então, nesse filtro de mais de 3.500 chamadas, efetivamente nós atendemos 2.300 ocorrências. Dentro dessas ocorrências, 55% delas foram atendidas de modo emergencial, ou seja, depois que ocorreu,
já ocorreu, já caiu a árvore, já caiu o galho, aí nós vamos atender. E 45% foram de forma preventiva. O que são essas formas preventivas? Quando a gente vê que há risco de desabamento, né? Risco iminente de queda de árvore. Então, quando estão no risco, a gente classifica ainda e vamos até o local atender para evitar que acabe ocorrendo a queda. Tá? Como eu já havia falado, né, Vila Mariana liderou esse ranking novamente, já por 2 períodos seguidos, que Vila Mariana está à frente nessa situação de quedas de árvores. Né? Vila Mariana é uma região muito arborizada, como todos conhecem, e aí nós temos alguns problemas. E por incrível que pareça, Perus foi a que nós menos tivemos ocorrência nesse período. Tá? Aqui nós fizemos um levantamento por regiões, e não podia ser diferente, novamente, Zona Sul liderando. Né? Zona Sul ficou em primeiro lugar, com 824 ocorrências. A Zona Leste ficou em segundo, porque a Zona Leste é uma região que tem o maior número de subprefeituras, logo a tendência é que tenha mais ocorrências. Mas, por incrível que pareça, a Zona Sul ainda continua liderando por ser uma das regiões mais arborizadas que nós temos na cidade de São Paulo. Em terceiro lugar ficou aqui a região Centro-Oeste, puxado muito para cima esse número por conta das ocorrências da subprefeitura Sé. Né? Pinheiros também tivemos um número relativamente alto, né? E, por último, ficou a região norte. Apesar de ser uma região muito arborizada, tivemos poucas ocorrências, principalmente ali na região do Horto, lá no Fundão Jaçanã, ali a gente tem algumas ocorrências. Mas é incrível porque a norte, apesar de ser muito arborizada, teve menos ocorrência do que o centro-oeste. Né? Então, isso é uma coisa para que a gente esteja estudando mais lá para frente para saber esse fenômeno que está acontecendo. Provavelmente, deve ser por conta das condições da própria vegetação. Né? Essa região centro-oeste, ela é muito pavimentada, então não tem muito escoamento de água, e isso, querendo ou não, acaba influenciando na saúde dos arbóreos. Aqui, que eu trouxe aqui só para vocês terem esse ranking, e basicamente nesse período foi o que nós atendemos de ocorrências aqui na cidade de São Paulo. Tá? Era isso que eu tinha que trazer para todos, só para ter uma noção que trabalhamos bastante nesse período. O Hassan deu muito trabalho para nós, né? Toda vez ele começa a soltar lá que estamos em situação de atenção, emergência, aí a gente já fica doidinho, já começa a ficar todo mundo desesperado para poder atender da melhor forma. Mas era isso daí, gente. Obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Ailton. Queria convidar, então, agora para a sua apresentação sobre procedimentos realizados pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente preventivamente para o ciclo PPCV 2023-2024, estratégias e ações realizadas no período de 1º de setembro de 23 a 1º de fevereiro de 24, o Bruno Bressan Bellini ou Tiago de Andrade. Eu. Bom dia a todos, prezados. Alô? Oi, bom dia a todos, prezados. Gostaria, primeiramente, de fazer algumas considerações iniciais, tá? Onde a Secretaria do Verde tem perspectiva subsidiar e apoiar as demais secretarias de interesse social, bem como a prestação de serviço constante à população da cidade de São Paulo.
Assim sendo, e conhecendo as intempéries climáticas da cidade, busca diariamente manter em condições melhores possíveis as suas unidades por meio de seus prestadores de serviços. A supervisão constante das condições das unidades, jardins, parques e os prédios utilitários agregados que dão infraestrutura aos espaços, como as sedes administrativas, banheiros, áreas comunitárias, etc., traz condições para apoio, quando solicitado, ao Sistema Municipal de Atendimento a Emergências. Tá? Agora, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Tiago, que ele fará uma apresentação dos slides com as informações técnicas acerca da nossa secretaria. Bom dia a todos. Eu vou ser bem breve aqui, vou falar um pouquinho sobre a nossa secretaria, lembrando que os nossos serviços eles não se aplicam somente nesse período das chuvas ou de setembro até os dias de hoje, né? Nossos serviços eles são permanentes nas nossas unidades e a gente acaba tendo as unidades da melhor forma possível o ano inteiro, inclusive para esse período de chuva, né? Dentro da Secretaria do Verde, as divisões que mais mexem as divisões que mexem com essa área que é aberta ao público e que a gente consegue dar essa manutenção é dentro da divisão de gestão de unidades de conservação e dentro da divisão de gestão de parques urbanos, né? Que é a DGUC e a DGPU. Dentro da DGUC, que são os parques naturais, são as unidades de conservação de proteção integral, nós temos 5 parques, né? Sendo que 4 deles estão na Zona Sul e um deles está na Zona Leste. Então, ali a gente tem o Itaim, Varginha, Bororé e Jaceguava na Zona Sul e o Fazenda do Carmo na Zona Leste, ao lado do Parque do Carmo. Dentro dos parques urbanos, aqui a gente deu uma dividida só por região, para vocês terem uma noção. Então, aqui a gente tem a região centro, nós temos a região oeste, a sul, a leste e a norte. Dentro dos parques urbanos, nós temos também os parques que são em concessão, né? Que são essas 8 unidades. E os em implantação, em planejamento ou em implantação, nós temos mais 2 unidades de conservação para a cidade de São Paulo, uma na Zona Sul, que é o Cratera de Colônia, e o outro na Zona Leste, que é o Cabeceiras do Aricanduva, fundo da Leste, esse daqui. E dentro dos parques urbanos nós temos mais 27 parques, entre parques urbanos e parques lineares, que serão implantados na cidade. Para fazer a manutenção disso tudo, né, dentro da DGUC nós temos 3 contratos, sendo 2 de vigilância, que seria um para a Zona Leste e outro para a Zona Sul, e o de zeladoria e manutenção ele contempla as 2 regiões, então tanto Sul quanto Leste. Para os parques urbanos, nós temos 32 contratos hoje em funcionamento nessas unidades, tá? Sendo 14 deles de zeladoria, 14 deles de vigilância, 15 de zeladoria, e aqui o importante para a gente ressaltar aqui seria esse de limpeza de lagos, que vem também de encontro com toda a temática que a gente tem dentro desse grupo, né? Ali nós temos a serraria, que é algo inovador para a cidade, que todas as árvores que caem, resíduos de poda, elas são encaminhadas agora para um centro de triagem e depois ele vai para a serraria que fica dentro do Parque Anhanguera, né? Na verdade dentro da RVS, que é o Refúgio da Vida Silvestre, e lá a gente consegue utilizar essa madeira para diversos fins, em vez de você mandar ele para o aterro sanitário. Aqui nós temos os contratos em licitação. Então, para a gente melhorar o serviço que hoje já é prestado e deixar ele mais adequado, nós temos esses contratos de licitação. Quero chamar a atenção para 2 deles aqui, que é o de tomografia arbórea, né? Então, a gente vai ter uma ferramenta para identificar de melhor forma as espécies que necessitam ser removidas, né? Porque é igual um corpo humano, né? Hoje, as nossas avaliações sem esse tipo de ferramenta é visual. Então, se ela não tiver uma broca, um buraco, algo que realmente mostre que ela não está saudável, a gente não consegue fazer essa remoção. Com essa ferramenta, a gente consegue, né? E temos aqui, para melhorar ainda, a parte de mais um contrato de licitação para limpeza de lagos. Aqui foram os manejos arbóreos feitos
de 2023 até os dias de hoje, né? Que foram 3.099 dentro dos parques urbanos e nos parques naturais. Só fazendo uma observação do manejo aqui, que o manejo arbóreo ele contempla desde supressão até poda de emergência, supressão de emergência. Tá? Então, tivemos 3.099 até a data atual. E agora, finalizando, uma consideração final, onde fica destacado que a Secretaria do Verde procura, em trabalho articulado com outros administradores públicos, se colocar como suporte para a solução das questões emergenciais que afetam anualmente o município de São Paulo. Portanto, a SVMA coloca a sua estrutura à disposição para apoiar a equipe central, responsável pelo socorro às situações de emergência, estando para tal, dedicando cuidados essenciais à manutenção de suas unidades e consecução dos objetivos para a prestação de serviços à população da cidade de São Paulo. O planejamento e a execução de ações que busquem dar suporte à população nos momentos de emergências climáticas se faz fundamental. Para tanto, há que se ter um mapeamento das áreas de risco e atuação sobre elas durante todo o ano, visto que as emergências ocorrem em tempo, regiões e locais conhecidos, na maioria das vezes. Então, é de suma importância a realização de um trabalho conjunto entre os diferentes órgãos da administração, direta ou não, tendo como foco a prevenção e/ou intervenção nas áreas e comunidades previamente mapeadas, e que essa atuação ocorra o ano todo, tendo como objetivo se antecipar aos acontecimentos e, com isso, minimizar as ocorrências em volume e intensidade. Desta forma, alinhados que estamos na tentativa de prestar serviços com eficiência e eficácia à população da cidade de São Paulo, nos colocamos à disposição. Era isso que tínhamos para apresentar e estamos à disposição. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Eu queria perguntar, vocês que chegaram agora, vocês são da SUB? Não, é Semisub. Quem que está responsável pelo contrato com a Enel? Quem de vocês? Ah, vocês trabalham com a Alex. Beleza. Tá bom, obrigada. Então, convido agora para a apresentação, realização do manejo arbóreo da Enel, de acordo com o termo de convênio de manejo de árvores número 001, SMSUB 2022, firmado com a Secretaria Municipal de Subprefeituras, Marcos Augusto Mesquita Coelho. Bom dia a todos, todas. Secretário Naline, prazer em revê-lo. Você até se referiu, né? Superintendente, é isso, né? A função na Defesa Civil, né? Comandante Rodrigues, todos os nossos colegas. Eu trouxe aqui uma breve apresentação sobre o convênio de podas que nós mantemos com a Prefeitura de São Paulo. E assina esse convênio, em nome da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, né? Na pessoa do secretário Alexandre Modonese, né? E pela Enel assina Max Xavier Lins, o nosso presidente. É importante fazer um breve relato histórico, né? Até 2016, nós não tínhamos nenhum tratamento específico com a Prefeitura de São Paulo em relação a essa atividade de podas na vegetação. E, a partir da legislação de 2020, ela passou a contemplar um artigo em que ela permitia a existência de convênios entre a Prefeitura de São Paulo e nós, como distribuidora de energia. Em 2022, alteração na legislação, houve algumas alterações nessa legislação
que reforçou a necessidade de um convênio de podas. Poderia passar aqui, eu mesmo. Pronto. Então, obrigado. Então, nós temos lá esse convênio vigente desde aproximadamente de maio de 2020, e ele foi prorrogado em 2022. E ele encerra agora em maio de 2024, e nós já precisamos iniciar as rediscussões das principais cláusulas desse convênio, né? Aqui uma visão geral, essa aí a primeira folha do nosso termo de convênio, né, com os vistos de todos, e a primeira parte desse convênio faz as chamadas considerações, né? E eu quero destacar duas dessas considerações. A consideração número 1, né, responsabilidade da prefeitura. A manutenção da arborização, manejo de árvores em logradouros públicos, visando mitigar os riscos à segurança da população, evitar danos ao patrimônio, tanto público quanto privado, né, e zelar pela sanidade da arborização urbana, garantindo, assim, a qualidade de vida no município de São Paulo. Em relação a Enio, está lá colocado na consideração número 6. Responsabilidade da Enio São Paulo é auxiliar a prefeitura com o manejo na cidade em relação às árvores descritas no item 4. As árvores descritas no item 4 são aquelas que estão próximas ou tocando a fiação aérea, tá? Então, sempre que você tiver esta situação, a Enio tem uma obrigação de auxiliar a Prefeitura de São Paulo. Vamos fazer também aí um breve retorno sobre a questão de responsabilidade, porque isso tem sido, toda hora, alguém dá uma declaração sobre essa questão de responsabilidade, né? A primeira coisa é o seguinte, existe na nossa Constituição um princípio chamado princípio da legalidade. Esse princípio diz, né, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí a gente entra numa constatação. Não há nenhuma lei federal, estadual ou municipal que afirme que responsabilidade por poda, em qualquer circunstância, estando ou não estando tocando a fiação, que isso, de alguma forma, seja a responsabilidade da distribuidora de energia. Isso não existe. Então, todas as vezes que os senhores ouvirem alguém dizer a responsabilidade por fazer poda que toca a fiação aérea é da Enio. Acho que os senhores toda hora já ouviram alguém dizer isso. Isso não existe, isso está errado. Está errado juridicamente, legalmente e também em relação a compromissos assumidos. As normas reguladoras, porque não está na legislação, mas podia estar em alguma norma, por exemplo, da regulação do setor de distribuição. Não existe. Se você pegar toda a regulação de distribuição de energia e colocar lá o termo podas, o resultado vai ser zero. No results found. É assim que vai estar escrito no seu Word. Tá? Pois não? Oi? Perdão. Eu vou te explicar. Isso não quer dizer que eu assumi alguma responsabilidade. Primeira coisa. Por que você tem que pedir poda? Eu podia responder assim, não? Aí você vai dizer, porque a responsabilidade é minha ou porque a responsabilidade é sua, não é?
Então, nós vamos chegar lá. Tá? Eu ter equipe de poda não transforma isso numa responsabilidade minha. O que está na legislação é outra coisa. O que está é o seguinte, e aí não precisa ser poda. Pode ser pipa, pode ser tênis, pode ser alguma coisa que amarrou-se na rede elétrica aérea. Tá? E aí, então, eu, como distribuidora, tenho uma obrigação que está na regulação. Eu preciso desligar a rede para qualquer entidade ou profissionais que precisem fazer atividade junto da rede elétrica, em função do risco elétrico. Ok? Então, a minha obrigação estaria no quê? Em desligar a rede. Qual o interesse que eu tenho de desligar a rede? Muito baixo, ao contrário. Eu preciso evitar o máximo possível que isto venha a acontecer. Né? Portanto, nós estamos aí numa situação de um problema jurídico, legal e também administrativo. Né? Porque, por outro lado, a prefeitura também não tem a menor obrigação em dar preferência para podas para evitar o risco elétrico. Não é? Ou seja, eu também dependo da prefeitura, porque eu tenho o máximo interesse em, sempre que puder, evitar este risco de toque da vegetação na nossa rede elétrica. Então, só há uma forma da gente resolver isso, fazendo um acordo. Né? E, neste acordo, nós vamos resolver os problemas de competência e os problemas de interesse ou conveniência. Tá? Por isso que eu tenho equipe de poda. Tá? Para resolver um problema do meu interesse e da minha conveniência. Mas isso só foi possível através do quê? Da gente desenvolver uma técnica chamada poda em linha viva, em que os nossos colegas, que são, na verdade, eletricistas, que são treinados para fazer poda, eles conseguem resolver esta situação, na imensa maioria dos casos, sem precisar desligar a rede. Se precisar desligar a rede, é mais fácil para nós cruzarmos o braço e dizer, prefeitura, se vira. Tá? Obviamente, no nosso convênio, a gente tem evitado esse tipo de discussão. Tá? Então, a imensa maioria das podas feitas na cidade de São Paulo, elas são feitas pela Enel. Tá? Por quê? Por conveniência do meu serviço. 65% a 70% das causas de interrupção do serviço de distribuição de energia são decorrentes de toque da vegetação na rede aérea. Tá? Agora, entender essa questão da responsabilidade é fundamental e muito importante, e aonde nós estivermos, nós vamos fazer esse tipo de repasse, para que as pessoas entendam que uma coisa é a conveniência, uma coisa é o interesse, e a outra coisa é a responsabilidade. Né? Então, apenas para reforçar, né, esta previsão já consta lá da Lei Municipal 17.267, de 2020, né, em que, sempre que há necessidade da intervenção de terceiros, é necessário você buscar uma autorização da prefeitura. Né? Obrigatoriamente, ou seja, sempre que a Enel interfere numa operação de manejo, ela o fez em decorrência de uma autorização.
E aí está a vantagem que a Enel tem a partir do convênio. A legislação, em 2022, ela foi alterada de maneira o seguinte, que só é possível para a Enel solicitar a autorização para poda em múltiplas árvores, ou seja, olha, na avenida tal, do número tal ao número tal, nós identificamos a necessidade de fazer essa poda de afastamento, né, da árvore em relação à nossa rede. Isso vai para a Secretaria de SM-Sub, né, a Secretaria Municipal de Subprefeituras, né? Isso é avaliado pelos técnicos das subprefeituras e é feita uma autorização, vamos dizer assim, genérica. Isso a gente faz a cada ano. A gente tem a obrigação de mandar uma lista de podas até o mês de outubro, né? E esta lista de podas deveria ser avaliada por cada uma das subprefeituras e, teoricamente, ter uma autorização para se fazer aquelas podas. Infelizmente, no último convênio, isso não aconteceu, porque diz lá o convênio que a prefeitura deveria pegar essa lista, depois de examiná-la, fazer uma publicação no Diário Oficial, mas isso, infelizmente, não aconteceu. Na existência da lei anterior, isso seria um grave problema. Na existência do novo convênio, você tem uma alternativa de avaliação disso, que é o seguinte: a partir desta programação anual, a Enel deveria fazer chamadas programações mensais, né? Então, eu vejo dentro daquelas 180 mil, 200 mil podas que nós registramos o pedido, fazemos a programação para determinado mês, e aí nós temos 20 dias em relação àquilo que a gente remete para conhecimento da prefeitura. Nesses 20 dias, seria, pelo espírito do convênio, que deveria acontecer. As subprefeituras deveriam ir a campo e verificar o tipo de poda que cada uma daquelas árvores demanda, né? Porque a gente tem podas de diversas, vamos dizer assim, características, né? Uma delas é a poda de correção, a outra, a poda de equilíbrio, e assim por diante. Então, elas deveriam ser previamente avaliadas, e a autorização que volta para nós pelo sistema deveria identificar em cada uma dessas árvores qual é o tipo de manejo. Isso não vem acontecendo também. Isso é importante a gente ratificar. E o que acontece? Normalmente, estas autorizações acabam acontecendo por decurso de prazo, tá? Ou seja, passa-se os 20 dias, né? E como não houve uma manifestação contrária de cada uma das subprefeituras, a Enel, então, pode admitir que aquelas projeções de poda podem ser executadas, tá? A Enel tem prazos para isso, que a gente acordou com a prefeitura, tá? Este prazo é um prazo máximo de 90 dias em relação à entrada do pedido na Enel. Há também uma regra lá de eficiência, em que nós deveríamos buscar fazer a maior parte, ou seja, 55% disso, num prazo menor, da ordem de 60 dias. Tá? Ou seja, normalmente a gente deveria, então, numa quantidade até expressiva de podas, realizá-la num prazo inferior, né, aos 60 dias, de forma que a média de 60 dias. Né? Mas há também, ao longo das cláusulas do nosso convênio,
situações em que a Enel pode ultrapassar esse prazo, ou mesmo recusar o pedido feito pela prefeitura. Tá? E essas situações, em termos de ultrapassagem de prazo, normalmente estão ligadas à questão climática. Tá? A gente entende, e seria normal entender, que em períodos como esse que a gente vem vivendo, né, de dezembro até março, você teria dificuldades, porque se o dia tiver uma umidade relativa acima de 85%, essa tarefa é uma tarefa que tem que ser adiada, tá? Mesmo para o nosso pessoal treinado. A umidade relativa do ar, em função dos equipamentos que se utiliza para fazer a poda, passa a haver um risco adicional também para os nossos funcionários. A outra situação é que, obviamente, a Enel tem lá um contingente de pessoas e que, em situações de emergência, nós paramos uma série de atividades e concentramos as pessoas nessas atividades de emergência. Portanto, então, nós também temos uma condição reduzida de cumprir prazos nesse período, né? E também outras situações, mas aí situações de ordem técnica. A nossa cesta aérea, ela atinge aí 6, 7 metros no máximo, né? E alguns desses pedidos acabam acontecendo em árvores que estão com 10, 15 metros de altura, né? O que gera uma impossibilidade técnica para a nossa atuação. Então, nesse caso, a gente devolve a solicitação feita pela subprefeitura, né? E aí, obviamente, passamos a contar um novo prazo, e a solução será o quê? Será, obviamente, o desligamento da rede para efeito de atuação ou da própria prefeitura, ou mesmo pegando um suporte de corpo de bombeiros e tudo mais, né? Alguém que tenha esses equipamentos suficientes para fazer uma intervenção numa árvore deste porte, né? Vou passar adiante. Mais uma. Então, isso era importante, eu queria até voltar nisso, né, sobre a questão dos tipos de poda, né? Isso consta do convênio. Nós temos, então, a chamada poda de adequação, né, que é o corte dos galhos das árvores que crescem em direção à rede. A poda de limpeza, que é, além da poda de adequação, a eliminação dos ramos secos e ou apodrecidos das árvores. A poda de correção, que é o corte de galhos das árvores que crescem em desarmonia, né, visando a estabilidade maior lá do indivíduo arbóreo. E temos a atividade de rebaixamento. A atividade de rebaixamento é uma atividade que precede a supressão da árvore. Ou seja, você faz praticamente o corte radical de toda a copa da árvore, né, para posterior remoção pelas equipes da prefeitura. Não faz parte do convênio que a remoção dos troncos sejam feitas pela Enel, tá? Em função até de limitação de equipamentos. Nós utilizamos aqueles caminhões que têm os trituradores, e os trituradores têm um limite em relação à calibragem de galhos e tudo mais, né? Então, nesse caso, nós informamos pelo sistema a impossibilidade de fazer a apanha daquele resíduo, né? E a prefeitura providencia isso, tá ok? Aqui, então, eu até me adiantei, falando sobre os prazos, né, de 90 a 60 dias, né, e culminando na possibilidade de você ter que fazer, então, o desligamento, né? O desligamento também é um problema, porque aí a gente começa a enfrentar as normas relativas ao próprio setor de distribuição de energia, né? Que você precisa
tem um prazo, e é diferenciado pelo tipo de clientes, que você tem que fazer o aviso de desligamento com antecipação, né? Se naquela região nós tivermos clientes que a gente chama clientes de sobrevida, ou aqueles que são eletrodependentes, né? Esse prazo é maior, vai até 15 dias, de forma que esse cliente seja alertado antecipadamente, ou mesmo que a Enel tenha condições de suprir um meio alternativo para, desligando a rede, não faltar energia para esse cliente, né? Hospitais, da mesma forma, exigem prazos maiores, né? Além dos aspectos de natureza meramente política, de relacionamento, né? É muito comum você fazer a programação, informar os clientes, e aí receber de volta uma série de pleitos e reivindicações, né? Aqui é uma área comercial, você vai fazer esse desligamento no sábado, e aí é dia de faturamento alto. Então, se há possibilidade de conciliar, né, a gente costuma poder usar, atender esse tipo de pedido, né? Mas, obviamente, a gente tendo cumprido, né, todo o rito necessário, ou imposto pela nossa regulação, nós não temos a obrigação de deixar de fazer, né? Então, aí entra questões de mero relacionamento, né? E não de imposições regulatórias, etc., né? A prefeitura assumiu algumas obrigações, tá? Entre elas, essa da publicação do nosso plano, que a gente chamava de Podas Plano, né? O plano anual de podas da companhia, né? Isso passou a ser mais nevrálgico agora, porque, infelizmente, eu digo infelizmente porque houve uma liminar, né, que foi concedida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação às alterações que estas duas leis, a de 2020 e a de 2022, promoveram na legislação específica de podas, tá? Parte destas determinações ocorreram exatamente em relação ao que o tribunal entendeu que era uma supressão do princípio da publicidade, né? Ou seja, nós tentamos criar na legislação meios de redução da burocracia, vamos dizer assim, mas isso foi entendido pelo Tribunal de Justiça como sendo uma segregação da informação sobre podas. A lei lá de 87, e depois a lei de 90, ela exigia que toda vez que você fosse fazer uma intervenção numa árvore, você devesse fazer uma publicação e dar um determinado tempo para que a vizinhança ou qualquer interessado se manifeste a favor ou contrário àquela supressão ou vamos dizer, aquele manejo, porque não é só supressão, também em relação a podas, né? Nós sabemos que a prefeitura recorreu, não teve sucesso em relação a liminar, mas a parte, vamos dizer, de mérito, continua ainda sendo discutida dentro do Tribunal de Justiça. E a gente imagina que, vamos dizer assim, que vença, né, essa tese, né, de que nós não precisamos cumprir estes passos, e principalmente se a gente tiver esses exemplos da Defesa Civil, né, ou o exemplo que os nossos colegas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente nos trouxe aqui, né, do contrato que eles pretendem fazer, ou se já não está em vigor, sobre a tomografia da árvore, né? Para quem conhece bem a região sul de São Paulo,
ou mesmo aquela região dos Jardins, por exemplo, né? A região dos Jardins ela foi urbanizada, vamos dizer assim, há coisa de 70 anos atrás. E alguém falou, bom, nós vamos plantar aqui tipuanas, porque a rua fica muito bonita e tal. Então, hoje você tem árvores já de mais de 70 anos nessa região, que tem 15, 20 metros de altura, e que toda vez que uma delas cai, elas simplesmente levam a rede. E toda vez que ela leva a rede, ela não leva só o cabo, ela leva o poste, 3 postes, mais 4 transformadores e assim por diante, né? E você só consegue prestar o serviço de distribuição se a rede estiver em pé. É uma questão absolutamente lógica. Mas, infelizmente, os últimos acontecimentos em São Paulo, e assim como o doutor Nalini reforçou, né, as mudanças climáticas tendem a ser cada vez mais severas e cada vez mais frequentes, né? E é incompatível com o serviço de distribuição de energia do Brasil, que é feito basicamente por rede aérea, e ela foi feita por rede aérea em função da situação brasileira, onde nós somos um país de renda média baixa, né? E, portanto, não podemos suportar tarifas de energia muito elevadas, mas, ao mesmo tempo, nós, em determinadas áreas da cidade, a gente efetivamente tem lá um problema de uma crônica antecipada, né? O Tonalini, que é um homem das letras também, sabe dessa expressão, né? Ou seja, a crônica de um problema antecipado, né? Ou seja, vai cair árvore. O próximo vento que o Baracate, o próximo vento que o CGE for medir acima de 70 km por hora, né? A Defesa Civil já sabe, a Enel já sabe, né? A Prefeitura já sabe, né? Nós vamos ter que, de alguma maneira, entregar, e o Corpo de Bombeiros também já sabe. A gente vai ter que perder ali 4, 5 horas de trabalho para, primeiro, desligar a rede para que eles possam trabalhar. Depois, assim que eles desobstruem, a Enel volta lá, e aí ela vai fazer uma tarefa de 4, 5 horas, que é para repor o poste, repor a rede, para poder religar, né? E, obviamente, e aí a nossa central, que tem um certo tamanho, para vocês terem uma ideia, naquele dia 13 de novembro, o número de ligações que nós recebemos, ao longo do quê? Das 7 horas da noite até mais ou menos meia-noite daquele dia, nós recebemos 2 milhões de ligações. Para a gente poder atender conforme aquelas regras que são impostas pelo direito dos consumidores, nós deveríamos ter 25 mil posições de telemarketing. Ou seja, é mais ou menos o Pacaembu num dia de clássico, né? 25 mil pessoas atendendo. E, infelizmente, isso vai ao judiciário e você recebe decisões do judiciário que diz: se vira. Se vira. Você não resolveu fazer distribuição de energia, então se vira, né? E cada vez mais as decisões vão estar nesse caminho, né? É óbvio que a gente não vai conseguir se virar, né? Porque nós temos a obrigação de manter um negócio chamado modicidade tarifária, tá? E modicidade tarifária significa o seguinte: a tua tarifa tem que ser a menor possível, tá? E toda vez que eu investir na rede, toda vez que aumentar os OPEX da rede,
isto terá certamente um impacto na tarifa, porque é como está no nosso contrato de concessão. Marcos, o tempo está encerrado. Se você puder Eu já estou concluir, encerrando. que a gente vai abrir eu para estou perguntas. encerrando já, viu? Só um instantinho. O que a gente precisa... a gente está imaginando fazer algumas solicitações para a Prefeitura para que a gente tenha uma capacidade melhor de executar o nosso convênio. Basicamente, aquilo que eu já toquei no assunto com todos aqui, que é termos admitir dentro do nosso convênio aquilo que a gente chama de sazonalidade típica desta atividade, né? Nós não podemos ter... O próximo, né? Obrigado. Nós não podemos ter a expectativa de que a Enel vai conseguir manter um volume de trabalho idêntico ao longo do ano, né? Da mesma forma, obviamente, a gente não precisa fazer com que o nosso cliente, no caso a Prefeitura, se submeta a isso, mas a gente pode evitar que isso tenha um impacto sobre a média de execuções que nós estamos propondo dentro do nosso convênio, né? Então, apenas para vocês terem uma dimensão, o ano passado, 2023, nós recebemos aproximadamente 10 mil pedidos da Prefeitura de São Paulo para poda ou rebaixamentos de copas, tá? E nós fizemos, em contrapartida, cerca de 280 mil podas desses típicos para afastamento da rede, ou seja, é um convênio que tem um volume expressivo para uma atividade que, para nós, é essencial e para a Prefeitura também o é. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu queria perguntar para os representantes da SM Sub. Pode, por favor. O doutor Marcos, enquanto ela se prepara, por que uma parte da cidade mínima tem fios subterrâneos e, aparentemente, os contratos, as concessões posteriores também fixaram isso e não tem sido obedecido? Ou existe até denúncia, isso eu vi na Justiça, de que quando se vai fazer um reparo numa rede subterrânea, a Enel substitui com postes, voltando à fiação antiga. Não, isso não acontece, doutor Anílio, realmente, não como regra. Não como regra. E é importante a gente... Perdão. Sim. Você levou embora. Eu sei. Importante, vamos só para o senhor considerar. 1 quilômetro de rede aérea, hoje, custa para a gente R$400 mil para você fazer a implantação. 1 quilômetro de rede subterrânea custa R$4 milhões, na média. Tá? Então, isso dá para o senhor a noção de quanto que deveria ser a tarifa, né? Já que investimento é uma parte substancial do preço da tarifa, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte: enterramento de rede sempre parece ser uma boa ideia, mas só parece. Por quê? Porque, na verdade, o custo faz parte da ideia. Se o custo é proibitivo, é porque a ideia não é boa, né? Infelizmente, nestas condições. A gente tem feito algumas, hoje a gente tem 42, em torno de, não chega a 3% da nossa rede, ela é enterrada. Aqui o centro da cidade todo é enterrado. Isso foi feito nos anos 70, tá? Mas são redes absolutamente atualizadas, tecnicamente, tal, é o reticulado, é uma coisa, para vocês terem uma ideia, na média, nós temos um deck de 7 horas, né, para a média da nossa área de concessão. Ou seja, é aquilo que poderia faltar, em média, para cada um dos clientes ao longo de um ano, 7 horas. O deck aqui no centro da cidade é 1h30. Olha a melhoria que a gente conseguiria colocar. Mas, em compensação, a tarifa vai lá em cima. Antigamente, nós tínhamos um negócio chamado tarifa especial subterrânea, em que você simplesmente
pegava esse custo e jogava ao longo do tempo para cobrar apenas daqueles que estariam sendo beneficiados. Isso não existe mais no setor desde os anos 97. O que infelizmente aconteceu? Aconteceu o seguinte, eles diziam, olha, a tarifa tem que ser obrigatoriamente única em toda a área de concessão. Portanto, se eu fizer uma intervenção dessa, como a gente tem pedidos ali na região dos Jardins, a dona Maria, lá de Sapopemba, vai pagar um pedaço na conta. Isso é considerado injusto, né? E, portanto, não vai acontecer, né? Há um projeto, sim, há. E é uma perspectiva da ordem de 20 anos. Eu mesmo faço parte de um grupo de trabalho que é comandado pela Procuradora-Geral do município, doutora Marina Magro, que tem este objetivo. Boa parte das áreas que estão aqui tem um representante dentro desse grupo. E tem lá já 2 projetos que foram colocados para avaliação do grupo, aqui da área de Cerqueira César, que é uma área de alta renda, e lá do Grajaú, que é uma área de baixa renda, e que precisa discutir ainda como seria o financiamento disso, né? Pela distribuidora não acontecerá. Tá? E esses novos empreendimentos que começam em áreas ainda não ocupadas, não haveria possibilidade de uma legislação municipal já pensar nisso com a contribuição de quem vai empreender e tirar lucros? Isso já acontece. Tá? Todo e qualquer grande projeto novo, principalmente habitacional, já começa assim, com rede subterrânea. Tá? E aí é a diferença de você fazer depois ou fazer no ato. Quanto você vai gastar nesse prédio? 45 milhões de reais. Pô, gasta mais 4, fica 49 e está resolvido. Né? É diferente do que você já tem lá instalado e bota, agora vai para o condomínio, esses 4 milhões de reais por quilômetro. É impossível. Né? Tá certo? Obrigada. O condomínio você tem que pagar no ato. Né? Bom dia, todos aqui me conhecem, né? Maria Beatriz, da Seclima. Queria fazer algumas observações com você, Marcos. Pois não, Beatriz. Eu senti falta na sua apresentação, dentro do termo de convênio, de algumas coisas muito importantes que fazem parte de obrigações da Enel. No inciso 8 do termo de convênio, diz: a Enel São Paulo possui estrutura técnica e é de sua responsabilidade indicar as árvores que representam risco ao sistema de distribuição de energia, bem como realizar, dentro das normas da prefeitura, aí vamos ter muita atenção, o manejo de árvores necessário, visando a manutenção da rede de linhas aéreas de alta e baixa tensão, assim como os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada, que você sabe muito bem qual é, e de risco de instalações elétricas, podendo a prefeitura, neste caso, atuar subsidiariamente, apontando árvores que, nos termos do item 4, necessitem de manejo. Você sabe que o item 4 são as árvores que estão em contato com a linha de distribuição, vamos falar mais simplificadamente. Então, vem contra o que você falou, que a Enel não tem que fazer o manejo. Está previsto no termo de convênio que, nesta situação específica, a Enel tem que realizar um manejo com auxílio da prefeitura. Beatriz, eu preciso te corrigir. Eu falei, inclusive, quais são esses números. Não. Eu faço isso em 180 mil árvores todo ano. Não, 200 mil. Desculpa te interromper. Você lá no início disse que era exclusivamente da prefeitura. Continua sendo, Beatriz. O fato de eu auxiliar a prefeitura... Primariamente é da prefeitura. Desculpa te interromper. Pronto. Primariamente Mas é óbvio, eu só estou falando primariamente, Beatriz. Só que Beatriz, a Enel... por favor, leia.
E falei a quantidade, são 180 mil. Eu não posso ficar esperando que a prefeitura... Peço a sua licença. Não, peço a sua licença. Você está falando um negócio que não está certo, querida. Porque a todo momento você fala, a Enel não tem responsabilidade, a Enel não tem... Nós temos, como administração pública, responsabilidade. Total. E assumimos todas elas. Mas a Enel, como concessionária, também, assinando o termo de convênio... Pronto. Tem Você falou a palavra mágica. Eu posso terminar? O senhor me permite terminar, por gentileza? Mas se toda hora você for Enel falar também tem responsabilidade. Já terminou? Já terminou? Não terminei. Então vamos lá. Não é bem assim. Vamos, Está continue, bem por claro favor. aqui que no manejo, o que é um manejo? É a retirada. A Enel tem que fazer visando a manutenção da rede de linhas aéreas de alta e baixa tensão. Sim. O senhor, a todo momento, coloca que a Enel não tem essa responsabilidade. Tem, sim, a partir do momento que assinou esse termo de convênio. Pronto. Então, você está falando exatamente o que eu disse. Não, o senhor não disse que a Enel também tem responsabilidade. Beatriz, então, eu quero se eu não tivesse assinado o convênio, como é que tinha ficado? Como é que tinha ficado se eu não... repito... Não, a senhora está repetindo uma coisa para você ter razão. Eu estou discutindo outra coisa. Eu estou te perguntando... Eu não trabalho com a razão, eu trabalho com fatos. O fato é esse. E tem um o fato é esse. Se eu não tivesse assinado o convênio, o que teria acontecido? Porque o senhor começou a apresentação do senhor dizendo que toda a imprensa, disse que a Enel. Exato, é por causa de opiniões como a sua, Beatriz. Eu não estou dizendo que é responsabilidade só da Enel. Negativo. A Enel também tem o compromisso. Então vamos mudar o termo. Muda o termo. Eu atendo 24... Não, Beatriz, por favor, agora é minha vez. Só um minuto, por gentileza. Um minuto já tem 10 minutos. Peço... Está aqui no inciso 8. Sim. E quero fazer uma complementação também. Pois não. Está dentro do termo do convênio, e eu senti muita falta da Enel, através do senhor, falar sobre isso. Pois não? É responsabilidade da Enel atuar preventivamente com relação ao período de aumento de chuvas. Sim. Apresentando à prefeitura projetos e cronogramas de trabalho em tempo hábil. O que está errado aí? Eu não disse em momento nenhum que está errado. Não, e o que eu estou deixando de fazer aí? Eu não estou dizendo isso. Então, complemente, Duas colocações eu faço e repito. Que a Enel tem responsabilidade, mentira. Sim, falso. E tem que ser falso. colocado é isso falso. muito Isso é falso. claramente. É falso. Está escrito no termo de convênio não está escrito que isso. o presidente da Enel assinou. Não está escrito isso. E faço uma pergunta. O senhor tem direito de responder o que o senhor quiser, o senhor é livre. Como você também tem que interpretar o que você quiser. Quais são os projetos que foram apresentados pela Enel para atuar preventivamente ao período de chuvas? 180 mil. Eu preciso escrever isso para você. 180 mil podas foram entregues para a prefeitura em outubro de 2023. A prefeitura publicou? Não publicou. É uma obrigação dela publicar. Agora, em outubro de 2023, 2022 e 2023, fizemos de novo. Alguém manifestou alguma coisa, alguém disse para você, da Seclima, olha, a Enel mandou aqui os projetos, é na rua tal, tem árvore medida, não só pelo endereço, Beatriz, tem árvore medida por georreferenciamento. Ok. Está tudo lá. E em relação, você vê como é falta de conhecimento? E em relação ao inciso 8, que o senhor afirma várias vezes, inclusive em entrevistas na televisão, que a Enel não tem a responsabilidade de praticar o manejo arbóreo, tem. Não, veja, aí é que está. Você precisa... Não. Se você é engenheiro, você deve saber qual é a diferença entre responsabilidade e compromisso. Nós assinamos um compromisso, que está dito aí. Eu vou atuar essas 180 mil árvores. E mando para lá, falo, olha, este mês, das 180 mil, eu vou fazer 15 mil. São estas aqui. Então, aquilo que
a SM Sub se comprometeu. Então, espere 20 dias, que eu vou te dizer o que cada uma delas. Você mandou? Não mandou. Como é que sai lá? Sai lá. Item 1, ou seja, decurso de prazo. Tá? Então, minha querida, é o seguinte, separe o que é compromisso assumido. Quem assumiu compromissos e faz, e quem assumiu compromissos e não faz. Tá? É isso, dona Beatriz, exatamente isso. Então, o inciso 8 está sendo... a Enel assumiu compromissos que tem que fazer também. Ué, eu estou fazendo. Né? E eu estou fazendo também. E sabe por que eu estou fazendo? Estou fazendo porque eu não posso contar com a boa vontade da prefeitura em fazer aquilo que eu deveria fazer. Agora, estou esperando lá que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente faça a tomografia e indique, prefeitura, esta árvore vai cair. Esta árvore vai cair. E toda vez, por quê? Porque ela vai cair e ela, primeiro, me dá um prejuízo. Um prejuízo para mim, que eu vou ter que refazer a rede. Segundo, vai dar um prejuízo para o meu cliente, porque eu vou ficar horas sem poder prestar o serviço. Tá certo? Então, esse tipo de coisa exige um negócio chamado reciprocidade. Reciprocidade. Na minha opinião, Beatriz, eu fui voto contrário dentro da Enel. Para mim, eu disse assim, eu não vou assinar esse convênio. Tá? Porque, primeiro, foi feita uma ratoeira, dizendo, se você quiser ter autorização para fazer os 180 mil podas que você pretende fazer esse ano, tá? Você só pode fazer isso com um convênio. Só com um convênio. Tá? E no convênio é assim, é do jeito que eu quero. Entendeu? Isso não se faz. Eu gostaria agora que a SM Sub, os representantes do termo de convênio, falasse um pouco também sobre esse convênio, por gentileza. Bom dia. Oi. Bom dia. Infelizmente, os representantes do convênio não puderam estar presentes, né? A Juliana e o Alex. Acho que tem alguns comentários, né, que eu queria falar assim, não é muito produtivo, né, a gente usar termos tipo ratoeira, né, assim, não, porque assim foi assinado um compromisso e consensualmente, né. Eu acho que o convênio é um instrumento que eu não estava na prefeitura quando foi assinado, eu estou há pouco tempo, mas claramente é uma evolução, né, ter um convênio, ter um compromisso. Não, como você falou, não é uma responsabilidade legal da Enel, mas tem um compromisso público, né, com a concessionária pública, de um serviço público, realizar. Né. Você comentou muito sobre o manejo de rotina, né, que claramente eu acho que é o principal, né, é o dia a dia que, sem dúvida, na renovação do convênio, que eu espero que seja renovado, tenha termos, talvez, de prazo aperfeiçoado, tanto da parte da prefeitura, um compromisso maior dos técnicos das subprefeituras, que fazem a autorização, né, a validação, né, das áreas a serem manejadas. Mas o que eu senti falta foi, acho que, do manejo de emergência, né, do apoio, que foi a situação que provavelmente suscitou a sua vinda, né, aqui, a participação da Enel mais ativamente no plano de chuvas, que foram as chuvas intensas de novembro, enfim, e que vai ocorrer esse ano, o ano que vem, os próximos, como aperfeiçoar o manejo de emergência. Né? Então, essa comunicação direta entre Defesa Civil, equipes da SM Sub, que realizam a maior parte do trabalho, e a Enel, que precisa ser aperfeiçoada. Ela foi posta à prova em novembro, falhou, claramente falhou, e a gente ainda não foi... Opa, fui eu aqui. A gente ainda não foi posto à prova, né, para ver se teve algum aperfeiçoamento de procedimento, de aumento de equipe, por parte da Enel. Então, acho que a parte de comunicação, né, do que aconteceu o ano passado, acho que precisa aperfeiçoar. Isso é menos um convênio, mas mais a operação mesmo, né, tal, o dia a dia.
Quando a gente fala, né, da arborização antiga, né, dos bairros com uma ocupação mais antiga, como você mencionou, nos Jardins, é um período vamos dizer assim, pré-instituição de uma política pública de arborização urbana na cidade, que eu acho que começou com os colegas do Verde, né, com o Manual Técnico de Arborização, 2015, o Plano Municipal de Arborização Urbana, que foi uma evolução liderada pela Secretaria do Verde, de orientar e ordenar a arborização. Então, situações como essa, de arborização com árvores, espécies totalmente inadequadas, não existe mais. Então, claramente, a gente só vai ver a arborização, plantio de novas áreas, né? Então, esse passivo de problemas, né, que a gente precisa enfrentar de forma clara e rápida, né, para evitar, porque não é só questão de prejuízos financeiros para a concessionária, para a população, é risco à vida, né? É um problema seríssimo. Então, só que a gente tem esse passivo que precisa ser enfrentado. Atualmente, a gente tem esse desafio, né? Teve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei, né? Exatamente, que torna, burocratiza alguns processos. Então, os técnicos das subprefeituras estão tendo uma dificuldade gigante, porque precisa dar publicidade. É um princípio legal, né, do direito público, né? O doutor Naline vai explanar muito melhor que eu, mas que faz sentido, mas trava os procedimentos. Então, acho que a principal fala, né, aqui da SMSub, primeiro, é aperfeiçoar o convênio, eu acho que é uma evolução, mas a gente precisa pensar nas situações emergenciais. A SMSub e a Defesa Civil também, né, lá no CCOI, muitas vezes fica no escuro, sem ter uma resposta. A gente é quase como um cliente individual num domicílio, que liga e não consegue ter o acesso à resposta. Muitas vezes equipes ficam esperando, daí vai atender uma emergência para o desligamento da rede, fica esperando, a Enel não aparece, vai para outro lugar, a Enel aparece. Então, tem um desencontro que eu acho que é muito mais operacional do que um compromisso em nível de diretoria, enfim, é um arranjo mais fácil. E, claramente, ter equipes disponíveis, né? Na quantidade, né? E com esse canal de comunicação aperfeiçoado. Bom, acho que de comentário geral é isso. Assim, a gente, né? Eu não sei se os colegas de Convias querem fazer algum comentário. Os representantes que acompanham diretamente o convênio, infelizmente, não puderam estar presentes, né? Para colocar uns comentários adicionais, mas do que a Juliana Ogawa, né? Minha diretora, me passou, estou transmitindo aqui na minha fala. Também. Obrigado. Bem, eu acho que nós... Permite só responder sobre esse ponto? Bem rapidamente, porque eu vou ter de sair. Claro, eu claro. queria falar uma coisinha. Perfeito. Mas é rápido. Você tem toda a razão em relação ao aspecto operacional. Tá? A nossa atividade é uma atividade de risco. Né? Então, todas as vezes que você vai atuar, ou eles vão atuar, ou o Corpo de Bombeiros vai atuar, a gente se preocupa em estar presente, tá? Para assegurar aquelas pessoas que aquela atividade ali está isolada e está aterrada, como a gente fala. E isso, infelizmente, gerou, historicamente, dentro de uma distribuidora, a necessidade de acompanhar essa atividade. Nós estamos verificando uma possibilidade, sem aumentar o risco, tá? De que a equipe da Enel não precise ficar acompanhando. Desta forma, nós vamos ganhar tempo para que equipes do Corpo de Bombeiros, da subprefeitura, possa atuar naquela área em que ela foi comunicada de que está isolada. Tá? Isto vai fazer com que a gente consiga fazer rapidamente isso com 2 pessoas, circulando com 2 motos ou um carro de pequeno porte, tá? De maneira que toda vez que
a prefeitura estiver ali, ou o Corpo de Bombeiros, ou a Defesa Civil, ela já esteja apta a operar. Isso deve melhorar muito a questão de rapidez nesse atendimento. Quanto a aumentar equipes, esquece, não vai acontecer. O que a gente faz é parar outros trabalhos para poder fazer a complementação de equipes, tá? Porque nós temos uma responsabilidade com a nossa tarifa e nós não podemos bobear com isso. Nós temos 24 municípios para atender. 24. Só temos convênio em São Paulo, tá? Mas temos a mesma responsabilidade nos outros 23. Né? Portanto, há também, por parte uma necessidade da prefeitura, se a Enel não está ali, é porque ela está em outro lugar. Tá, obrigado, Beatriz. Tá? Ela está em outro lugar fazendo a mesma atividade. Né? O que não dá é para a gente imaginar que a Enel pode ser um departamento da Prefeitura de São Paulo. Não pode. Tá? Não pode. Ela pode ser o mais colaboradora possível e ter a ideia de que a Prefeitura de São Paulo é o nosso principal cliente. Né? Mas nós temos obrigações com outros 23 municípios. Obrigado. Eu acho que foi muito saudável esse diálogo, né? Porque mostra que nós precisamos nos comunicar mais, estar mais próximo. O que talvez impressione, doutor Marcos, assim, desfavoravelmente a municipalidade, é o senhor reforçar que não tem nada a ver com o município, que a sua legislação é federal, que o município não manda nada. Isso pega muito mal dentro da maior cidade da América Latina, né? Principalmente numa época em que nós sabemos que ninguém nasce na União. Ninguém nasce no Estado, as pessoas nascem na cidade, vivem na cidade, morrem na cidade, né, às vezes porque caem árvores, outras vezes porque são eletrocutados. Né? Então, a gente precisa pensar que, quando a Enel faz um convênio, né, o senhor tergiversa, falando compromisso e responsabilidade. Um compromisso gera responsabilidade, então é mero artifício verbal, né? Então, quando se assina um convênio, fica-se, sim, subordinado ao convênio e à sua literalidade. Agora, se é como o senhor disse, que já mandou os projetos, os planos, etc., é preciso fazer com que isso chegue também. Essa prefeitura é um mundo, né, com atribuições superpostas, com uma hora ninguém é responsável, outra hora todo mundo é responsável. Então, seria importante, que não custa para ele mandar esse convênio para a Seclima, mandar para a subprefeitura e não só para o gabinete do prefeito, onde talvez ele não tenha ali a divulgação necessária. Eu cuido disso pela Enel. Certo. Eu sei o que eu deixei de fazer, mas sei também o que eu fiz. Certo. E sei o que eu não fui atendido, Beatriz. Tá? Então, quando você pega a literalidade... A literalidade, ela tem o poder daquilo que eu assumi dentro da lei, dentro do que está escrito ali. E o que está escrito ali, nós estamos fazendo. O que nós não podemos é fazer mais do que aquilo, porque nós estamos numa situação em que um cliente ou outro precisa disso. Né? E não pode pegar e depois ir a público e dizer a Enel é a responsável. Não é. A Enel não é. O que é responsável é a prefeitura. E eu tenho as minhas obrigações que assumi dentro de um convênio. E esse convênio é a expectativa que a gente tem de poder fazer. Não é mais do que isso. Então, tá? Obrigado. O senhor precisa redimensionar o seu conceito de convênio. Convênio significa a gente assumiu voluntariamente, espontaneamente, uma obrigação. O convênio é lei entre as partes. Aí tem que cumprir. Não, mas, doutor Nalini, é importante que o senhor entenda o seguinte: tudo que a Enel assumiu no convênio, a Enel tem feito. E não fugimos de nenhuma das obrigações que assumimos voluntariamente. Tá? O que não dá é para passar para a população de que sempre que cai uma árvore, a culpa foi da Enel, e não foi. Né? Isso, infelizmente,
Toda hora tem acontecido uma declaração dessa, né? Uma intensificação comunicacional pode resolver isso, até porque a Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas, ela existe para articular a atuação de todas as demais secretarias e dos organismos dentro da Prefeitura e fora da Prefeitura. Então, nós somos esse canal para poder eliminar ruídos, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. E agora eu convido para a última apresentação. Pode falar. Só quero fazer uma observação que nós da Seclima, como coordenação geral, solicitamos, através do processo, a presença do gestor e dos fiscais do termo do convênio da SM-Sub. Né? Por algum motivo, que a fiscal não pôde vir, eu não sei por que o gestor não pôde vir, o Alex, mas eu queria deixar isso registrado, que foi solicitado, através do processo, que as pessoas envolvidas na SM-Sub, como gestor e fiscais, se não pudesse vir a titular, vir a suplente do convênio, estar presente nessa reunião, seria muito importante. Eu gostaria que o Gustavo levasse essa observação para a SM-Sub. Obrigada, Bia. Queria pedir também, Gustavo, a Defesa Civil continua cobrando aqui como é que chama? A escala dos engenheiros, se você puder levar, porque acho que só mandaram de janeiro. De janeiro mandaram, mas de fevereiro não. Então, se puder nos ajudar, eu agradeço. E, para a última apresentação, eu convido Cláudia dos Santos Ribeiro para ações preventivas realizadas pela SMATS para o ciclo PPCV 2023-2024, estratégias e ações realizadas no período de 1 de setembro de 23 a 1 de fevereiro de 24. Bom dia a todos e todas. Obrigada, viu, pelo adiamento aí da minha apresentação, que eu era a primeira. Mas hoje foi o dia das apresentações e das reuniões. Eu não consegui chegar cedo, mas, enfim, há tempo e prometo ser breve. Acho que até um pouco repetitiva, para ser honesta e sincera, né? Porque a gente vem repetindo. E isso, eu acho que o mais interessante são os números aí do último mês mesmo, do último período. Então, eu acho que um panorama geral com relação ao trabalho preventivo da assistência, infelizmente, a gente atua e trabalha no pós, né, ocorrência, no pós-calamidade. Atualmente, inclusive, eu falei isso já alguns meses atrás, a cidade está aí aguardando um serviço específico de proteção e atendimento às emergências e calamidades, o qual tem o objetivo de tratar preventivamente durante todo o ano, não somente de setembro, né, a novembro, mas em todo o ano fazer um trabalho de fato preventivo. Esse serviço está tramitando ainda entre as portarias, né, enfim, as publicações, ele não está vigente. Estamos aguardando aí algumas publicações finais. Então, hoje o que nós temos é o atendimento pós-emergência. Claro que os territórios, né, o braço da secretaria nos distritos, nos 32 distritos, são as SAS, né, chamamos de SAS, Supervisão de Assistência Social. Então, nos 32 setores que tem a SAS, a gente tem lá uma equipe, né, juntamente com os CRAS, com os CREAS e com todos os serviços mais de 1.300 serviços que a nossa rede possui, que é quem faz um trabalho preventivo. Então, por meio das oficinas socioeducativas, dos nossos serviços, por meio do trabalho de articulação com subprefeitura, com defesa civil local, né, com os GTs em muitos territórios. CEPAS, a qual eu sou a coordenadora, possui uma das divisões, né, são duas divisões, uma é a que faz a regulação das vagas de acolhimento da cidade, a outra é do atendimento social. Nós temos o CEAS 3, que é o serviço especializado que faz esse trabalho de atendimento, tanto da abordagem noturna, quanto do atendimento de emergência. O serviço de proteção, a situação de calamidade, erroneamente colocada ali emergência, mas a emergência SP está em caminho de ser
né, implementado, as 32 SAS, como eu disse, 54 CRAS, 32 CREAs, 6 Centro-POP, são essas unidades estatais que estão, né, distribuídas aí pela cidade, que é quem faz os trabalhos de sensibilização, socioeducativo, socioambiental com as comunidades, desempenhando aí um trabalho preventivo, não tão intensificado quanto gostaríamos. Isso vai acontecer só quando o Emergência SP estiver, de fato, na ativa. No último plano de chuvas, né, de 22 para 23, esse foi o número de ocorrências, né? Fizemos aí atendimento para mais de 10 mil grupos familiares, totalizando quase 40 mil pessoas, né? A distribuição dos colchões, cobertores, cesta, kit de higiene e limpeza são os insumos que hoje a gente entrega. Eu trabalho muito fortemente para a gente, inclusive, ter outros insumos, né, porque a gente percebe a necessidade, inclusive, de algumas famílias que, de repente, perdem seus mecanismos de trabalho, enfim, outras coisas que talvez faça mais sentido, inclusive, na ocorrência, mas, atualmente, esses são os itens distribuídos, esses são os números de 22. E por que eu estou trazendo esses números de 22 para 23? Porque de 22 para 23 nós batemos todos os nossos recordes, e esse ano nós temos, né, nós temos um número bem inferior. Janeiro do ano passado, só em janeiro do ano passado, acho que foram mais de 200 acionamentos, foi uma coisa assim, né? Foi terrível. Esse ano foi mais tranquilo, graças a Deus. As ações preventivas, como eu falei, acontecem em todos os territórios, mas eu listei aqui os 8 que tiveram mais acionamentos, né, que normalmente são os territórios que a gente todo ano sabe que vai precisar fazer uma intermediação, e que tem um trabalho, inclusive São Miguel, né, quem conhece São Miguel, Jardim Pantanal, a gente sabe que o território em si já é um território, né, vulnerável por natureza, porque ele está em cima de uma área que não é segura. De 19 para 20 foi feito um trabalho intenso lá, preventivo, e a gente conseguiu diminuir quase que 80% dos acionamentos. Então, quando tem essa articulação local, né, com subprefeitura, defesa civil, assistência, enfim, a gente consegue diminuir e minimamente mitigar um pouco os efeitos das emergências. Mas esses são os territórios que gritam mais com relação aos acionamentos. E aqui eu trouxe, não sei se vocês vão conseguir visualizar, acho que sim, né? Acredito que sim. A diferença aí dos anos, né? Então, esses anos é o ano inteiro, tá? Não é o plano chuvas, porque chuvas é 22 para 23, mas ali a gente trouxe o quantitativo anual. Então, em 22, nesses... E aí eu repito esses 8 distritos, porque são aqueles que mais nos chamam a atenção mesmo e que liga todo ano o sinal de alerta. Tá? Então, em 22, Itaquera teve 9, em 23, 56. Então, isso o ano passado. Então, como eu disse, o último chuvas foi assim, algo que, para nós, pelo menos da assistência, bateu, de fato, todos os recordes, infelizmente. E esse período que foi solicitado agora, de 1 de setembro até 1/2, que foi na quinta-feira passada, quando eu fiz esse levantamento, nós estávamos com esse número aí de acionamentos, tá? O terceiro número ali, ó. Itaquera, no caso, 11, um número bem inferior. Creio eu que a gente vai permanecer com eles, né? Porque a gente já está em fevereiro, normalmente fevereiro para março, a gente já tem uma queda do número de acionamentos. Tá bom? São Mateus, Campo Limpo, Butantã. Sapopemba, eu acho que é legal dizer, em Sapopemba, e tem um outro distrito também da Zona Leste, que eu não vou me recordar, mas Sapopemba, nós tivemos, inclusive, dentre os trabalhos de ação preventiva, um simulado, que foi sensacional, né? Então, nós tivemos um simulado em sala, né? Simulado de mesa, e um simulado na área, que é sempre extremamente importante, a comunidade participando, líderes comunitários, tinha munícipes, defesa civil, né, completa assistência. Então, eu participei desse simulado em Sapopemba, foi fantástico, que a gente vem fazendo esse trabalho aí de monitoramento, principalmente em Sapopemba, e São Miguel e Itaquera são os territórios que a gente está em cima. Esse é o nosso plano preventivo. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu sou a Cláudia,
caso alguém queira anotar meu e-mail, enfim, e mandar, e o e-mail de CEPAS. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Eu vou chamar agora as secretarias para um relato objetivo das ações que vocês vêm realizando aí no período de 11 de janeiro a 1 de fevereiro, de acordo com as atribuições constantes na portaria do prefeito 1123 de 2021. Quem não tiver considerações, só levantar a mão e a gente vai liberando. Então, queria primeiro convidar o Hassan Mohamed Baraká, da CIURB CGE. Por. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar e fazer igual a Cláudia, eu vou ser bastante breve nas informações, né? E vejo que o protagonismo desse plano chuvas de verão são as árvores, né? Não mais os alagamentos, como eram, né? E a gente consegue, a gente prova isso, né? Por que não os alagamentos? Se a gente for observar, por exemplo, vamos falar, né, de janeiro, como é o nosso assunto de hoje, a distribuição de chuva na cidade ficou assim: o centro da cidade com 336,4 milímetros, a Zona Sul com 322, foi a segunda que mais choveu, então isso casa muito, né, com o que o nosso comandante Rodrigues acabou de falar, né, que na apresentação dele, e foram as áreas onde ocorreram, né, a maior quantidade de quedas de árvore. Então, ela vem associada aí a chuvas na cidade de São Paulo, até porque hoje nós temos aí os ventos, né, que têm acontecido com maior frequência, e são potencializados e canalizados pelos prédios na cidade de São Paulo, já com sobrepeso da água nessa árvore. Se ela já tem assim, uma certa... ela já está pretendendo cair, vamos dizer assim, né? Se ela tem um sobrepeso da água, consequentemente, o vento ele vai ajudar a empurrá-la e, consequentemente, aí acaba atingindo aí uma série de problemas na cidade de São Paulo, e aí a Enel sabe muito bem como isso tem afetado os serviços de energia na cidade de São Paulo. Vejam que o que é esperado, né, para o mês de janeiro de 2024 é 256. Então, nós tivemos áreas, por exemplo, o centro, a região central e a Zona Sul, choveu muito acima do que é esperado para o mês todo, né? Então, a gente faz aí, por exemplo, que o acumulado para o mês de janeiro de 2022 foi 295, um pouco acima, o ano passado foi um pouco abaixo, né? E esse ano fechou com 281. A gente considera isso como uma chuva dentro da média. Não foi nada espetacular, a gente está acostumado a ver esse tipo de chuva. Sempre ela oscila um pouco mais ou um pouco menos, nada de forma muito exorbitante. Bom falar um pouquinho sobre a questão dos alagamentos na cidade de São Paulo, porque é interessante quando a gente fala que o protagonismo são as árvores, né? A média esperada de ocorrências de alagamento na cidade de São Paulo, desde 2000 para cá, quando a gente faz essa contagem na cidade de São Paulo, é de 234 ocorrências de alagamento mês, só para o mês de janeiro, que é o mês mais chuvoso, né? E aí a gente considera, por exemplo, eu coloquei novembro aqui, vocês me desculpem, mas isso é janeiro, tá? Foi 162, ou seja, o número de ocorrências foi abaixo da média esperada. O que significa isso? Bom, significa que os serviços que estão sendo executados pela Prefeitura de São Paulo, SM Sub, por exemplo, na limpeza da microdrenagem, tem funcionado, a CIURB com as obras tem dado resultado. Isso é nítido. Por que é nítido? Porque a gente teve um volume de chuva acima, um pouco acima do que é esperado, ou seja, dentro da média, mas o número de ocorrências caiu, né? Então, ou seja, os serviços que a Prefeitura tem feito estão dando resultados. Os números não negam.
Quando a gente fala sobre El Niño, né, é chovendo molhado. A gente já está falando isso já há um bom tempo sobre a questão do El Niño, que é o aquecimento do Pacífico, consequentemente mais umidade aí para a região sul do país, muita chuva na região sul, pouca chuva seca no norte e nordeste, e a gente tem visto isso, né? Agora começou a se recuperar, mas El Niño continua muito ativo ainda dentro do mês de janeiro, ou seja, ele atinge o pico dele e depois ele começa a cair, mais ou menos lá para o mês de maio, ele deve atingir a normalidade e depois entrar no Laninha, ou seja, o esfriamento do Pacífico, consequentemente mais chuva no nordeste e seca no sul. São Paulo está no limítrofe, ou seja, para nós tanto faz, El Niño como Laninha, a gente vai ter chuva do mesmo jeito e a gente tem que aprender a conviver com isso. A média esperada para o mês de fevereiro é 219, ou seja, um pouco menos do que costuma chover no mês de janeiro. Isso não significa que nós vamos ter problemas com enchentes, alagamentos, isso de forma bastante pontual, porque é a característica de Laninha. Ou seja, a gente pode ter 2, 3 dias sem chuvas muito intensas, mas quando ela acontece, mais especificamente numa determinada região, ela é extremamente forte, onde vai causar uma série de problemas. Só para uma informação adicional, nós estamos no dia 5, né? Então eu não estou contabilizando o dia 5, eu estou contabilizando até o dia 4, já temos aí pelo menos 10% do que é esperado. Então, se a gente continuar nessa toada, muito provavelmente a gente vai chegar dentro da média, ou seja, em torno de 200, 200 e poucos milímetros, o que é esperado aí para o mês. Quando se fala em as alterações climáticas, né, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, né? Ou aquecimento global, ou uma coisa assim. Se a gente for falar em termos de aquecimento global, janeiro normalmente é o mês mais quente. A média é 28,8 graus Celsius. É a média dos últimos 20 anos na cidade de São Paulo. Nós fechamos com 28,7. Então, o que a gente precisa realmente é entender que nós estamos num período chuvoso e que o plano preventivo chuvas de verão tem que continuar da forma com que está sendo feito e com melhorias contínuas. Exatamente isso. Obrigado. Muito obrigada, Hassan. SMT-CT, Marcelo Guidolin. Bom dia a todos e todas. Bem breve, fazer uma explanação aí do que nós pegamos, vamos fazer uma comparação de 2022 e 23, 23 e 24, em relação ao plano de chuvas de verão, dos eventos notáveis aí em relação à CT. Nós podemos verificar, complementando até a informação aí do que o Hassan falou, dos principais eventos, árvores caídas, deslopamentos, alagamentos e alagamentos intransitáveis. O que mais aumentou mesmo foi o de árvores caídas, né? Que houve um acréscimo aí de 217% em relação ao último plano de chuvas de verão. Tá? Os solapamentos, alagamentos e alagamentos intransitáveis, vocês podem notar que houve um decréscimo em todos. Somente o árvores caídas aí, que houve um acréscimo de 217%. O gráfico aqui, em relação a árvores caídas, solapamentos, alagamentos totais e alagamentos intransitáveis. E aqui são os principais, os top 10 pontos de alagamento na cidade, onde ocorre desde janeiro de 2023 até janeiro de 2024. Somente isso, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Secretaria de Saúde, a Magali ou a Andréia, tem alguma consideração? Por favor, Magali. Andréia. Bom dia a todos. Nós, da SMS, nesse mês de janeiro, fizemos 274 visitas domiciliares em áreas, basicamente, 274, mais relacionadas a alagamentos, né?
com vistas a uma averiguação da exposição da população, né, com sinais e sintomas, principalmente que seriam casos suspeitos, né, de leptospirose, hepatite A, outras doenças de veiculação hídrica alimentar, né, em face das águas, né, desses alagamentos, do contato, né, com vistas a um diagnóstico precoce, encaminhamento precoce na rede de saúde, que quanto mais precoce, melhor é o prognóstico e a sobrevida do paciente, dada a alta letalidade da leptospirose, principalmente. E também a orientação com relação à limpeza e desinfecção, né, dos imóveis, das áreas, né, e descarte de produtos que entraram em contato com essas águas, né, das chuvas, seja com relação a medicamento, documento, utensílios, né, principalmente de cozinha, utensílios de madeira, a qualidade da água, né, de consumo humano, tanto para tomar banho, ingestão, né, hidratação. E continuamos, né, com orientação à população, principalmente de acordo com o mapeamento das áreas de risco hidrológico, né, em todas as nossas 29 unidades de vigilância em saúde, cobrindo todo o município de São Paulo. No próximo mês, a gente traz, né, o nosso consolidado desde o início deste PPCV. Muito obrigada. Muito obrigada, Andréia. Pela Secretaria de Esportes, Caroline, quer falar? Não? SP Regula, Felipe ou Luiz? Não? E SECOM, Eliane e Isabela? Boa tarde a todos. O recado que eu tenho para dar é que nós tivemos uma reformulação na campanha de apresentação sobre chuvas de verão. E hoje o nosso foco ele está nas redes sociais, então todas as peças elas foram desenvolvidas e elas estão ativas nas principais contas da prefeitura, desde redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter. Então o nosso público está bem direcionado. Então nós estamos com todas as peças voltadas para as redes. É isso. Obrigada, Eli. Mais alguém tem alguma consideração? Eu não chamei a SM Sub de novo, porque vocês já tinham falado, mas você quer falar? Por favor. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Raoni, faço parte de Convias. Primeiramente, eu queria pedir humildemente desculpas em nome do Alex, porque ele não pôde comparecer hoje, porque teve um problema de cunho pessoal, um contratempo, e aí hoje de manhã que ele nos ligou e pediu que nós representássemos aqui o Convias, tá? Nós assumimos a gestão desse termo de convênio, que foi realizado junto à Enel muito recentemente. Foi em dezembro que foi publicado em Diário Oficial que o Alex assumiria ali a gestão desse convênio e a Juliana de DZU a fiscalização. Nesse contexto, nós todos da SM Sub estamos empenhando diversos esforços para poder entender o que está acontecendo nesse termo de convênio junto à Enel, porque assim as informações elas não batem. A Enel ela chega aqui e apresenta a informação de que realizou 180 mil podas. Então, ou eles estão realizando as podas e estão descumprindo o termo de convênio que esclarece que nós temos que usar o sistema para comunicar, ou eles, e não estão juntando essas informações dessas podas realizadas, ou eles simplesmente não estão realizando as podas. Então, fica esse questionamento de que, se essas podas foram realizadas, por que vocês não comunicaram à prefeitura de que elas foram realizadas? Porque a diferença é gigantesca entre o que vocês apresentam aqui e o que nós temos hoje no sistema. Tá? Eu acho que esse é um apontamento importante, porque dizer aqui que você realizou 180 mil podas, mas não ter uma comprovação exata, diferente daquilo que nós temos hoje, que já é a planilha do sistema, que vocês assumiram no termo que iriam utilizar do sistema também, é muito simples. Eu posso chegar aqui hoje e falar que ontem eu puxei um caminhão numa corda, mas não tinha ninguém para ver. Então, assim, existe uma grande diferença nisso, entre vocês apresentarem e comprovarem de fato que realizaram essas 180 mil podas. Porque nós consideramos como verdadeiro aquilo que está no sistema, porque é ele que vai conduzir todo o termo de convênio. Então, nós esperamos, assim, que ou seja corrigida essa informação, essa comunicação que vocês não têm realizado dessas podas,
ou vocês apresentem, de fato, agora que vocês realizaram esse serviço, tá bom? Mais uma vez, eu peço desculpa pela ausência do Alex. Eu queria só que você falasse seu nome. Raoni. Raoni. Isso, R-A-O-N-I. Obrigada, tá bom? Raoni. Obrigado. Quer fazer alguma consideração? Tá bom. Alguém mais? Podemos encerrar? Então, eu queria, em nome do secretário Renato Nalini, agradecer mais uma vez a presença de todos. A próxima reunião... Vamos só ver se já tem a data, senão vocês vão receber por invite, ou pelo SEI, enfim, vão receber por todos os meios de comunicação. Obrigada, pessoal.